Ok, pessoal, voltando aqui à nossa aula de História do Movimento Wesleyano, essa é a aula número 7. Vamos focalizar ainda a eclesiologia wesleyana. Eu vou dividi-la em duas partes. Primeiro, a necessidade de atender o povo wesleyano, e Wesley cria, então, essa tríade, né? A sociedade, a classe e a band. Depois, quando o movimento cresce um pouco mais, ele tem que ter uma atenção mais organizacional. A primeira parte é mais pastoral, agora ele vai ter que organizar esse grupo, ele vai criar uma outra tríade, que é conexão, conferência e o circuito. Eu já expliquei na outra parte da aula passada. E depois ele vai ter uma agressividade maior nessa eclesiologia, quando ele vai ter que realmente admitir que há uma igreja formada dentro da igreja anglicana, e que ele vai ter que ordenar pessoas e criar um sistema mais episcopal de governo. Então, vamos dividir esses assuntos. Primeiro, agora, eu quero focar os fundamentos da eclesiologia wesleyana. Muito importante esta aula, muito profunda, para você que é obreiro de estirpe wesleyana, especialmente as ramificações do movimento wesleyano. Essa aula e essa próxima dessa eclesiologia wesleyana é muito importante, tanto do ponto de vista histórico, como do ponto de vista organizacional e até teológico. Então, nós vamos encarar agora. Nós, na última aula, vimos como funcionava, né, por dentro as sociedades, as classes e as bandes. Agora a gente vai conhecer os princípios que nortearam este movimento. Muito importante demais. Esse material eu estou enviando no grupo, não está na apostila original, né? Eu vou fazer mais uma aula e só na aula 9 que eu volto à apostila original. Esse material é um bônus, é um extra material, é um material extra. Vamos focalizar, então, os fundamentos das sociedades, das classes e das bandes e os fundamentos da liderança deste grupo. Então, preste bem atenção no que eu vou falar. Agora, eu vou tratar sobre o atendimento ao povo wesleyano no momento em que a igreja cresceu como grupo e precisava atender esse povo de uma forma pastoral. Então, nós vimos isso na aula passada. Nessa aula 7, nós vamos agora entender por dentro qual eram os princípios que norteavam as sociedades, as classes, as bandes e a liderança. Muito importante. Se você puder aplicar um desses princípios na sua liderança local em relação aos pequenos grupos, à liderança, vai ser de grande suporte. Vamos lá, então. Deixa eu puxar aqui o screen. Esse material você vai receber na sua sala de aula aí, tá? Ok. A forma eclesiástica e bíblica que o movimento wesleyano encontrou para receber e cuidar o rebanho. Preste bem atenção, gente, no que eu vou dizer aqui. São 60 fundamentos da eclesiologia wesleyana. Um material maravilhoso, riquíssimo. Eu quero dizer para você o seguinte: nunca foi intenção de Wesley, Charles Wesley, John Fletcher, Maxfield, Delamonte, seja quem for, de abrir uma igreja ou ter uma igreja paralela à igreja anglicana. Mas, com o crescimento do povo wesleyano, foi preciso criar um sistema para atender este povo, uma vez que o sistema anglicano tinha falhado. O sistema anglicano, tanto na teologia, como na liderança, como no atendimento, era uma negação. A igreja se politizou e ela se infectou de várias doenças da época, no sentido ideológico e tudo mais. O movimento wesleyano cria usa já o sistema que havia de sociedades, depois cria a ideia da classes, com o capitão Foy, depois aí vem as bandes, e aí a eclesiologia wesleyana vai atender esta demanda. Então, vamos falar sobre os fundamentos. Importante esta aula. Anote, se você puder, algumas coisas, embora você está aqui com o material já jogado para você, ok? Vamos lá. Vamos entender isso aqui rapidinho, para você enriquecer a sua matéria aí. Ok. Os 60 fundamentos das sociedades, classes e bandes na eclesiologia wesleyana. Uma das propostas dos metodistas para congregar e discipular os crentes do século XVIII.
A forma como era conduzida a tríade, sociedade, macrogrupo, porque era um grupo maior, classes, minigrupo e bandes, microgrupo, baseavam-se em 60 fundamentos até agora encontrados. Esses fundamentos regiam a conduta social, ética, bíblica, espiritual dos primitivos metodistas e a aplicabilidade de toda a teia de funções, habilidades, alvos e multiplicação das propostas. É oportuno dizer, neste resumo, que as regras colocadas aqui foram elaboradas em um contexto e época diferentes do nosso atual. Portanto, é um conhecimento histórico. No entanto, se alguma regra puder servir ao seu projeto, adapte, melhore e contextualize e use o melhor dessa ferramenta para o seu trabalho. Vamos lá. Organizar um grupo de trabalho, às vezes, pode até parecer fácil, porém, mantê-los é algo que exige muita eficácia, entrega, monitoramento e reciclagem. A sociedade não consegue operar por si mesma, se não houver elementos de iniciação e manutenção. John Wesley desenvolveu um método que há quase 300 anos vem sendo útil e atual para a contenção do povo, o crescimento da igreja e a multiplicação dos discípulos. Estes fundamentos, irmãos, é usado por muitas denominações, nem mesmo wesleyanas, eles usam. Aliás, as wesleyanas deixaram de usar muita coisa. Que vergonha. E os outros estão usando, né? Amém, é obra, é reino de Deus, mas que bom se a gente voltasse às origens, né? Para pelo menos honrar o nome que se usa, né? Os fundamentos da sociedade. Sociedade, a ideia central da sociedade era de comunhão e crescimento. Põe na cabeça. Eles eram heterogêneos, de todos os sexos, ambos os sexos, e geral, não tinha distinção de idade ou status civil, era um grupo maior, era como se fosse a igreja. Eles não podiam chamar a igreja church, porque já havia uma church, uma igreja que já era operante, que era a igreja anglicana. Ok. Os fundamentos da sociedade. Primeiro fundamento, os metodistas da região compunham uma sociedade que variava entre 40 e 50 pessoas. A cada 40, 50 pessoas era considerada um grupo, um núcleo wesleyano, ou seja, uma sociedade. O costume social era sentar separados, homens das mulheres. Os homens sentavam de um lado, as mulheres do outro. É interessante. Você vê algumas coisas wesleyanas na igreja, congregação cristã, né? Tem isso aí de separar os homens das mulheres. Tem os anciãos, o Wesley ordenou anciãos em 1784. Também tinha a questão das anciões, a separação. Olha, o movimento wesleyano vai atingir várias ramificações e denominações. Interessante isso aí. Terceiro fundamento da sociedade, uma novidade para a época, até certo ponto chocante, era que nesta reunião, que era pública, não havia preferência de assento para os mais importantes da sociedade. Todos eram acomodados sem distinção de classe, sentados em comum. Isso o movimento wesleyano inovou, porque até então não era assim. Na própria igreja anglicana havia essa separação de postura, de status quo, né? Princípio número 4, sociedade. No domingo pela manhã, apenas os membros da sociedade. É só para os membros da sociedade. À noite, o culto era aberto. 5. O ambiente da sociedade era para um ajuntamento geral. Havia cântico, porém, não se permitia perguntas, respostas, discussões. Isto era para as classes. Qualquer pergunta, qualquer resposta, discussão, era para a classe, não para a sociedade. A sociedade era uma comunhão total, cânticos e palavra, ok? Fundamento número 6. No domingo à noite, os visitantes eram bem-vindos. Fundamento número 7 da sociedade. Realizavam celebrações como o culto da aliança, que era aquele culto que o Wesley instituiu, a oração do pacto, né? Que, infelizmente, a nossa tradição já esqueceu. Era muito bom que voltasse isso. Primeiro domingo do mês de janeiro, né? Primeiro culto de janeiro, eles faziam esse renovo do pacto. Muito lindo isso, uma oração fantástica. A festa do amor, porque até então o sacramento era algo muito pessoal da igreja anglicana e celebrado por clérigos anglicanos, então eles tinham que criar alguma coisa, porque havia um povo já wesleyano. Então, não era substituir a Santa Ceia, mas dar aquela ênfase de comunhão. Era a água e era o pão e água, para trazer a ideia
da comunhão. A noite do testemunho, isso é outro caso aí que a congregação cristã usa, né, que é a noite do testemunho. Não é a noite, é o momento do testemunho. Na prática wesleyana era muito forte isso. Eles fazem isso lá. Assim como também aquela questão da comida, dos pequenos grupos da saúde alimentar dos adventistas, é outra herança wesleyana, e assim vai. Ok, noite do testemunho. Aos sábados, reuniões para evitar os pubs. Esses cultos de jovens aos sábados também é de ideia wesleyana, fazer culto no sábado, para evitar que as pessoas fossem aos pubs se embriagar e ter a oportunidade de receber Jesus como Salvador, né? E conhecer a salvação. Fundamento número 8, os ensinos de Wesley que centravam-se em a perfeição cristã, o livre-arbítrio, a vida santa e a convicção da verdadeira fé em Cristo como frutos das relações humanas, para se evitar o ensino místico do quietismo e da contemplação solitária. Muita coisa aqui, hein? Perfeição cristã, Wesley pregava que o crente poderia alcançar alguns momentos de vida com Deus que ele não pecasse. Não era permanente, mas pico de santidade, picos, que a pessoa podia passar um tempo sem pecar. Interessante. Desculpa. O livre-arbítrio, porque contestava a questão da predestinação. No sistema wesleyano, nós somos sinergistas, a participação de duas pessoas, Deus e o homem, no contexto de salvação. Lá no calvinismo é monergista, só um que participa. Deus, por acaso, ele predestina as pessoas. A vida santa, que era um tema da santidade, né? O tema do tema wesleyano sempre foi a santidade. E a convicção da verdadeira fé em Cristo, com frutos, porque para o Wesley não era o fruto que dizia que você era salvo, era porque você era salvo que você produzia os frutos. E para evitar o ensino místico, o místico aqui, nesse caso, é o sobrenatural de hoje, não o místico de hoje. Mas naquela época havia o quietismo e a contemplação solitária, era um tipo, uma coisa esotérica, uma coisa meio zen, que era praticada até pelos moráveis. Por isso que o Wesley separou lá em Fertelene com o pregador Filipe, por causa dessas temáticas aí que ele não concordava. O princípio número 9, preparava seus pregadores, motivava-os a estudar e principiava uma biblioteca acessível para eles. A ênfase da educação wesleyana sempre foi um forte. 10º princípio, dava ênfase no cuidado da vida moral, organização e econômica. Para o wesleyano raiz, não o Nutella que tem hoje, né? A vida moral, a organização e a econômica fazia parte do contexto do testemunho. Muito interessante isso aí. Princípio 11. Os metodistas eram conhecidos pelas roupas simples, por serem limpos e organizados. Não havia exuberância, shows, desculpe, mas eles eram conhecidos pela simplicidade, o testemunho, né? E daí tem aí tem um pouquinho aí tem uma pitada do puritanismo, não no sentido político, mas no sentido prático do comportamento. O princípio 12, os pregadores ajudantes leigos tinham seu trabalho monitorado pelos mordomos, pelos diáconos. Então, alguém prestava conta para alguém. E o princípio 13 da sociedade, eles também distribuíam bens para os pobres. Havia um forte trabalho na área social nos wesleyanos primitivos. E 14 coletavam e organizavam donativos. Está vendo aí? E o 15, mantinham as instalações. Esses eram os 15 princípios fundamentais das sociedades que hoje seriam as igrejas, não é? Vamos agora aos fundamentos das classes. O método de mudar o comportamento. Lembra que a sociedade era comunhão e crescimento. Sociedade, mudança de comportamento e organização. Primeiro princípio das classes, Primeiro princípio das classes eram organizadas em grupos de 12 a 15 pessoas no máximo. A ideia sempre foi 12. Não com relação ao G12, né? Mas por causa da ideia dos discípulos, aqui, eles quiseram uma referência bíblica para isso. O líder tinha o compromisso de estabelecer uma agenda semanal com os seus liderados, a saber, como estava a sua alma e a vida. Isso incluía aconselhamento, demonstração, eram duas vertentes do sistema. Era um pequeno sistema pastoral que esses líderes existiam para cuidar daquele povo que estava sob seus cuidados. Terceiro princípio das classes, coleta era para quem pudesse ajudar aos pobres da igreja. Já havia coleta nas classes, porque, na verdade, depois vamos ver isso aí, o capitão Foy, que era um obreiro da época, deu a ideia das classes para levantar 1 centavo de cada um para pagar as despesas da capela de Bristol. Mas, além disso,
surgiu a ideia de se estarem juntos, de visitar, de aconselhar, porque ao ir na casa receber o centavo, o obreiro descobriu que aquela família estava com problema, e aí eles conectavam a liderança para ajudar aquele pessoal. Quarto princípio das classes, prestavam contas com o ministro e administradores semanalmente. Nesta ocasião, faziam a entrega dos donativos e mostravam um relatório do que cada pessoa ajudou. Então, cada líder local de classe tinha um relatório a prestar para o ministro da região. Interessante, hein? Quinto princípio das classes, comportamentos a serem adotados e corrigidos eram listados. Eles estavam, alguns comportamentos, isso aí também é uma pitada puritana, para que as pessoas pudessem mudar diante da sociedade e mostrar o seu testemunho. Não por vaidade, mas por questão de testemunho mesmo. Princípio número 6, os meios de graça. Nós vamos estudar esses meios de graça na aula 8, 9, talvez na 10, eu não sei agora, mas na frente vamos ter essa aula aí, especial. Especialmente sobre os meios de graça. Os meios de graça eram cumpridos e enfatizados. A oração, a leitura e meditação na Bíblia, a ceia do Senhor, o jejum, a abstinência ao álcool, a confissão de pecados. Fundamento número 7 das classes. Todos esses eram objetivos a serem alcançados. A condição principal de ser membro era fugir da ira vindoura e ser salvo do pecado. E participar ativamente das reuniões de classe. Princípio número 8. As reuniões deviam começar na hora marcada, com quem estivesse no recinto. Ou seja, não tem que esperar ninguém chegar. Marcou, é a hora, começa. Quem chegar, perdeu. Tem que respeitar quem está lá, não é? Olha, essa coisa de 300 anos atrás. Hein? Nono princípio, o líder deveria fazer um relato da vida dele, como foi sua semana e, honestamente, seus erros e acertos, dificuldades, tristezas, lutas, sendo assim um exemplo de sinceridade para a comunidade. Então, o líder ia na frente e falava, gente, minha semana foi assim, eu pequei assim, eu fiz isso. Ele tinha que se reportar. Hoje em dia, os líderes maqueiam, né? Fazem, acontece, na frente coloca uma máscara, misericórdia. Quer dizer, hoje são duas, né? A máscara anterior e esta da pandemia. Mas interessante esse ponto aí, gente. Se essa moda pega, eu queria ver como é que ia ficar esse negócio. O princípio número 11 das classes. Esperava-se um ambiente de louvor a Deus e encorajamento uns aos outros. Um ambiente de louvor, agradecimento. Não o que acontece hoje, essa depressão no louvor, que está tendo só música depressiva, arrastada. Tinha um louvor vivo, algo interessante. 12º princípio, o propósito das sociedades e classes era trabalhar a salvação de seus membros, conforme Filipenses 2,12. Eles trabalhavam a ideia da salvação. Princípio número 3 das classes, buscar uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14, que era a mensagem da santidade, né, gente? Era a ênfase que o povo wesleyano tinha sobre a santidade em Deus. Princípio 14 das classes. Para serem admitidos nas classes, os não-membros poderiam participar apenas de 2 reuniões e assim decidir. Eles não entravam assim de qualquer jeito. Lá nos Estados Unidos, a minha igreja também tinha um princípio de, para você se membrar ou se batizar, teria que ter 3 meses frequentando para conhecer a igreja. Olha, num tempo desse em que as pessoas roubam peixe do aquário do outro, eu fazia isso, né? Por princípio wesleyano. E a 15ª, o 15º fundamento, eram dados cartões trimestrais com 3 objetivos. Primeiro, ver o interesse de não faltar. Não podia perder se acabasse, e se acabasse o cartão, não podia perder o cartão. Ou se acabasse tanto que foi dado visto, poderia perder mais um. 2, observar se as regras não eram violadas, se as pessoas não estavam violando essas regras aí. E 3, dar oportunidade para quem realmente quer compromisso sério com a obra de Deus. Observação, assim, caso alguém não quisesse ser melhor, também não estragaria o grupo ou parte dele. Olha, gente, meu Deus. Vamos agora aos 15 fundamentos das bandes. Band, o método de mudar emoções e motivos. Lembra que classes, comportamento, e agora a band trabalha lá dentro. Primeiro princípio, a band constituía em 4 a 6 pessoas. Band em português seria bandos, mas o nome bando para nós aqui é o bando, né? Aquele bando, meio pejorativo. Mas era um microgrupo, ok? Olha aí, tinha 4 a 6 pessoas. Quando que a sociedade era ilimitada, o mínimo 50, 40, as classes tinham 12, as bandas tinham 4 a 6 pessoas, às vezes 8, no máximo 10, mas era muito difícil, muito.
Segundo princípio do fundamento das bandes, as pessoas eram niveladas eram niveladas pelo mesmo sexo, estado civil e idade semelhante, ou seja, era homogênea. O caso da sociedade era heterogênea, classes eram heterogêneas. Agora, as bandes eram homogêneas, do mesmo sexo, estado civil, casados com casados, solteiros também, do outro lado, e idade semelhante. Isso para dar o maior grau possível, né, de aproximação e sinceridade. Princípio número 3 das bandes. A admissão era voluntária, você não era obrigado, porque você era membro de sociedade, tem que participar, ou das classes, tem que participar das bandes. Quarto princípio das bandes, destinava-se a pessoas que realmente desejavam ser curadas, aquelas pessoas que buscavam cura autêntica, por isso que era dado a elas aí. Quinto fundamento, este grupo jamais possuía qualquer proposta de entretenimento, era espiritual 100%, gente. Sexto fundamento, honestidade era a condição para abrir o coração. Você só podia abrir o coração se você fosse honesto. Havia até uma frase na época, na Band não há fingimento. Princípio número 7, lealdade com o que ouviu dos outros, era essencial ficar no grupo. Havia um pacto de silêncio entre eles. O que você dizia ao grupo, porque você abria o coração, você confessava o pecado. Tem umas perguntas aí tremendas, que eu falei na outra aula, né? O que você pecou hoje? Qual é o seu pecado doméstico? O cara tinha que falar. Então, pedia-se ao grupo silêncio, que morresse ali. Então, a lealdade era que mantinha você, aliás, a pessoa no grupo. O fundamento número 8, número 8 mesmo. A admissão era apenas pessoas referendadas pelos líderes das classes. Só podia entrar no grupo quem foi referendado, porque participava das classes. Então, a Band não era para qualquer um chegar e participar. Tinha que ser referendado. Número 9, né? Número 9, o nono fundamento. A admissão era também feita por pessoas do próprio grupo. Você tinha que ser indicado por alguém, e se você fosse indicado, teria que participar de uma classe assíduo para participar desse grupo aí. Número 10. Nunca admitir uma pessoa estranha. Ela deveria ser conhecida por um do grupo. Então, essa pessoa não podia ser estranha de forma alguma. Esse grupo não era um grupo aberto ao público normal, né? Tinha depois até o grupo, a Band Select. Band Select era outro grupo ainda mais profundo ainda. Princípio número 11. O papel do líder era muito mais limitado aqui do que nas aulas. Ele apenas iniciava a conversa, os membros participavam mais rápido e ativamente, porque na sociedade, gente, havia pregação, nas classes do ensino, onde os líderes atuavam muito mais, né? Mas aqui nas bandas não. Eles só davam início, e aí o povo ia se conversando, falando, e era mais participativo daquele grupo. Princípio número 12, nas reuniões de sábado podia haver separadamente aconselhamentos com aqueles que enfrentavam problemas graves que não conseguiam atender às demandas da reunião de classe. Duas coisas aí, tá? Primeiro, aqueles que tinham problemas que não conseguiam reunir nas classes, eram aconselhados. E segundo, pessoas que não podiam falar coisas muito graves dentro do pequeno grupo da Band. Você podia abrir o coração e tal, mas há coisas que eram muito graves. Por exemplo, o assassinato, como é que fazia? Então, eles seriam aconselhados de forma separada, né? Princípio número 13, o formato e as rigorosas medidas dessas reuniões foram projetadas para ajudar os que realmente penitentes, que eram penitentes desviados, no caso, principalmente os alcoólatras. Lembra que lá no AA tem aquela reunião de grupo ali? É a ideia daqui, ó, wesleyana. E a confissão, os 12 passos, também é essa aqui, ó. Eles tinham esse cuidado e se transformou-se no AA depois. Princípio 14, o sistema era de mentoração, perguntas e respostas. Então, era uma coisa muito interativa entre eles. E o princípio 15, falar a verdade nas respostas era para que o resultado não mentisse. Então, as pessoas tinham que ser sinceras, abrir o coração para que não tivesse um resultado inadequado. Bom, nós vimos os fundamentos, os 15 fundamentos da sociedade, os 15 fundamentos das classes e os 15 fundamentos das bandas. Agora vamos ver os 15 fundamentos dos líderes. O que é que se esperava de um líder de sociedade, de classe, de band? Há aqui também 15 princípios. Já falei, se você puder, use isso em seu trabalho
local, porque é um trabalho totalmente wesleyano. Sistema de princípios de Wesley para o desenvolvimento dos líderes nas sociedades, classes e bandas. Vamos então aos fundamentos da liderança. Primeiro, a vontade humana é livre. Essa era a base, né, da liderança wesleyana e também do sistema soterológico, né? Você não é obrigado, você não foi predestinado, você é livre para fazer, embora que para a obra, não para a salvação, para a obra Deus tenha destinado alguém, inclusive Wesley, né? Para esse movimento tão lindo que ele realizou na Inglaterra, consequentemente no mundo, e chegou até o Brasil, onde nós estamos. Então, o primeiro fundamento dos líderes era a vontade é livre. Segundo fundamento, a natureza humana é perfeita pela graça de Deus, através das atividades em grupo e dos meios de graça. Eu vou falar disso, meios de graça. A ceia do Senhor, oração, leitura bíblica, jejum, abstinência ao álcool, confissão de pecados. O Wesley trabalhava a questão do imago Dei. Hoje em dia há uma agonia teológica para se entender o que é imagem e semelhança. Meu Deus, tem até livro que fala e não explica, né? É muito simples. Imagem e semelhança. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Muito bem. A Bíblia diz lá que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. O que é semelhança? Vamos lá. Semelhança. O animal é eterno? Quando o animal morre, vai para a eternidade? Não. A árvore é eterna? Não. A água é... Não. Nós somos semelhantes a Deus porque nós somos eternos, como Deus é eterno. Ao morrer, esse corpo vai ser diluído, mas o espírito e a alma vão viver para sempre. Aí vai outro estudo, que é a dicotomia, que não é objeto dessa aula aqui. Mas nós somos eternos. Segundo, a gente pensa e decide. O animal não pensa, ele age por instinto. A árvore, a natureza tem a sua cadeia do ecossistema, mas nós pensamos e agimos. E terceiro, temos o livre-arbítrio, o direito de agir livremente, coisa que também Deus faz. Então, semelhantemente, somos a única criatura que se assemelha a Deus, nesse sentido. Também, agora a imagem. O que é uma imagem? É o que se reflete no espelho, gente. Quando você vai no espelho, o que você vê é você mesmo, você não vê outra pessoa. Então, quando Deus faz a obra de salvação, você começa a olhar, contemplar a Deus e você começa a refletir Deus em você. Então, suas atitudes de amor, de paz, de perdão, longanimidade, isso vai trazer as pessoas a dizer assim, olha, mudou. Aquela pessoa não era assim, o que aconteceu com ela? A imagem, o imago Dei foi restituído em você. Era isso que pegava esse fundamento. Deu para entender aí? Rapidinho, né? Terceiro fundamento, se aprende fazendo, com a vontade de Deus. O Wesley achava que a pessoa pode aprender quando ela também participa da ação. É um fundamento da liderança. Por isso que é bom ter do lado alguém auxiliando para você ensiná-lo. Discipulado também. Quarto fundamento. O espírito e a prática do cristianismo primitivo podem e devem ser recapturados. Tudo que for ortodoxo, mais perto do original, tudo que for de ortopraxia, a ação mais original bíblica, faça. Seja líder assim. Quinto fundamento, o evangelho deve ser apresentado aos pobres, porque o metodismo pregou contra as elites, embora depois, lá nos Estados Unidos, com a ascensão do metodismo lá no país americano, houve o elitismo no final do século XIX, porque desviou um pouco do conteúdo, mas se ficasse observando isso aqui, não teria acontecido. 6, o mal social não deve ser resistido, mas vencido pelo bem. Não temos que lidar com o mal social e negociar com ele. Ele tem que ser vencido pelo bem. 7, deve-se ser exemplo para mudar as pessoas. Então, cabe aí aquela expressão que as minhas ações falam mais alto que as minhas palavras. Através de testemunho, os wesleyanos eram conhecidos. Eles não compravam açúcar porque vinha da mão escrava, porque eles protestavam contra a escravatura, tá vendo aí? São ideias interessantes. Oitavo princípio dos líderes de sociedades, classes e bandas. Os grupos são especialmente adequados para os pobres, já que os últimos são leais aos amigos, não às ideias. Em contraste com os intelectuais e financeiramente bem-sucedidos, mais inclinados ao individualismo. Olha, resumiu o que eu tinha falado anteriormente, né? Princípio número 9. A principal função dos líderes não é realizar o ministério, mas equipar os outros a liderar. Efésios 4:11. Os inúmeros escritórios dos grupos metodistas wesleyanos eram de líderes diferentes.
de grupos de mordomos, que são os diáconos, né? Exortação, curador, visitantes doentes, ajudantes, pregadores, livreiros, disponibilizavam o ministério para todos. Gente, livreiro, gente que trabalhava com distribuição de literatura cristã, né? O pessoal que trabalhava como curadores, não faziam curas, eles iam atrás dos doentes, né? Exortação, os mordomos, os que cuidavam, os que organizavam. Que coisa linda isso aqui. Princípio número 10. Leigos não treinados podem se tornar líderes se provarem ser capazes disso, o que torna possível que a pessoa sempre seja líder, que é a questão da volta ao sacerdócio universal, pregado pela Igreja Primitiva, por Agostinho de Hipona, por Lutero, por tantos outros, e por Jacob Spener, lá no Pietismo, essa questão do leigo poder ler a Bíblia, ler a palavra, estar em comunhão com as pessoas, na verdade, não fazer sacramentos, né? As ordenanças. Depois eu vou explicar isso na frente. O 11º princípio, a mensagem pregada não é para encantar os ouvintes, mas instar a ação e ensinar. Por isso que muitas vezes os metodistas foram expulsos dos locais, até com pauladas, porque eles tinham a mensagem muito profunda e muito contundente. Por isso que os templos wesleyanos não tinham janelas e o púlpito era no alto para evitar as janelas, para evitar pedra e varapaus, e no púlpito alto para evitar que o agressor pegasse o pregador, por causa da mensagem wesleyana que era muito forte contra o pecado. Hoje em dia a mensagem enfraqueceu, o púlpito desceu, colocou a janela e não se tem mais uma agressividade contra o pecado. É preciso repensar nisso aí. Princípio número 13, número 12. Músicas com objetivo. O pensamento do povo também era formado por canções que expressavam verdades teológicas, não os mantras de hoje, esses corinhos psicodélicos depressivos, mas a teologia pura. O Dr. Brighton, Dr. Bill, lá em Bristol, Brighton, Dr. Bill disse que se perdesse a Bíblia, se assumisse, poderia reescrevê-la com os cânticos de Carlos Wesley, de tão forte que era a teologia. 14º princípio, leia, leia e leia novamente. Era muita ênfase em educação para o ministro, para o obreiro. Princípio número 15, do líder de pequenos grupos ou de sociedades e classes bandes. Abram escolas para crianças pobres, lance os projetos de autoajuda e ajuda usando as doações coletadas. Bom, isso é mais para a época, porque hoje tem o sistema educacional do governo e tal, mas a igreja pode ser um ambiente sociológico para lecionar, para coletar, para ajudar. Esses são os princípios dos líderes. Concluindo, esses fundamentos garantem o pleno funcionamento do programa de pequenos grupos na eclesiologia wesleyana. É claro que foram elaborados há quase 300 anos de nossa existência. Porém, há muitos princípios que podem ser atualizados e aplicados em nossa sociedade. Ore a Deus, lê mais uma vez, aplique, adapte e aproxime para melhor funcionamento dos seus pequenos grupos. Bom, na aula anterior, a gente viu como é que funcionava a eclesiologia wesleyana em termos de sociedade, classes e bandos. Nesta aula, nós entendemos os princípios que norteavam as sociedades, as classes, as bandas e os líderes. E muita coisa aqui você pode aplicar, ok? Bom, vamos encerrando a nossa aula. Nós vamos agora para outra parte da eclesiologia wesleyana, agora focando a questão da ordenação, o porquê de bispo, superintendente, o que levou o João Wesley a fazer assim, como foi a sua saga, a sua luta para tentar fazer isso contra a sua vontade muitas vezes e a incompreensão dos seus companheiros. Vamos para a próxima aula. Muito obrigado por ficar comigo até agora. Você teve a aula número 7, que foi sobre eclesiologia wesleyana, ou seja, os princípios que norteavam a eclesiologia wesleyana. Até a próxima. Deus abençoe. O melhor de tudo é que Deus está conosco.